Nesse vídeo, eu vou te mostrar o exato funil que eu tô aplicando aqui dentro da Turbo para adquirir novos clientes todos os meses. A partir desse vídeo, eu quero compartilhar com você como que eu faço para testar os criativos, qual que é a jornada de vendas ideal que eu enxergo aqui dentro da companhia e como que você pode, a partir desse aprendizado, aplicar isso dentro da sua empresa e parar de gastar dinheiro em estratégias, em campanhas que de fato não geram retorno ou você não consegue encontrar o perfil de cliente ideal para sua empresa e você não consegue com isso vender mais caro e vender de novo para esses clientes. Então vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela porque eu acredito que isso daqui traz uma clareza muito grande para eu poder explicar o conteúdo como um todo para você e para você entender um pouco mais das ferramentas que eu estou utilizando para poder documentar os processos e para que você também possa aplicar isso daí dentro do seu negócio e também, quem sabe, aplicar para os seus clientes, porque o mecanismo no final do dia ele é o mesmo. Então, quando a gente olha, né, eu tenho aqui toda uma visualização, mas eu quero começar aqui primeiro pela parte de teste de criativos, porque eu acredito muito que para a gente começar o nosso funil, eu preciso pensar primeiramente em qual que vai ser a minha tese de teste de criativos. E para isso, eu vou utilizar aqui, né, eu tenho uma organização bem legal aqui de contratos, de brief de e-commerce, de brief de leads, e eu tenho aqui um documento que eu falo sobre a parte de teste de criativos. Então, depois de investir aí, né, alguns milhares de reais, eu não gosto de ficar falando isso aqui porque as pessoas tendem a se comparar muito, então, cara, não se compara. Eu comecei lá atrás, bem pequeno, as coisas eram um faturamento irrelevante, né? Eu faturava 2, 3, 4, 5, depois foi para 10, depois foi para 100, e aí as coisas foram crescendo de fato, mas não pega isso daqui e toma como uma verdade absoluta para sua vida, né? Então, só fazendo esse disclaimer, eu já investi, né, mais de R$ 1 milhão só aqui na Turbo para adquirir novos clientes, mas tá tudo bem, você tá começando agora, e se você estiver começando agora entendendo esse racional, você vai poupar muito mais dinheiro do que eu quando comecei esse processo, porque eu errei lá atrás. Então, cara, olha pra isso daqui de fato como um aprendizado e como uma forma de você economizar dinheiro, tá? Então, leva isso daqui muito a sério. Aqui, qual que é a ideia, cara? A primeira coisa que eu tenho que trazer é a minha consideração quando eu tenho que pensar no meu funil de aquisição. Então, quando eu olho pra dentro do meu funil de aquisição, eu tenho que ter uma estrutura que me permite chegar no meu CAC ideal. Então, hoje, dentro da Turbo, eu não sei o seu negócio, eu não sei a realidade do seu negócio, mas dentro da Turbo, o CAC que eu aceito e que eu quero, baseado no meu LTV e baseado no meu FII de implantação, baseado na minha margem, o que eu quero para dentro da minha empresa, eu cheguei no número de R$ 3.500. Eu, inclusive, ontem estava fazendo uma mentoria com uma pessoa que ele não entendia qual que era o CAC ideal para ele. E a gente abriu uma planilha que eu vou fazer questão aqui de falar sobre ela de forma bem breve, porque isso daqui traz muito o conceito do que a gente tem que buscar. Então a gente faz aqui uma análise de mensalidade, LTV, EUV pontual, impostos, churn, inadimplência, CSV, CSC, margem líquida, pra gente chegar no final do dia e falar assim, opa, qual que é o meu CAC? Então imagina o seguinte, se eu quero uma margem líquida, né, de lucro na empresa de 15%, percebe que o CAC ele já mudou completamente. Então se você tá começando um funil de aquisição agora, a primeira coisa que você tem que saber é, cara, quanto você aceita pagar por cada cliente que você traz pra dentro da sua empresa. Essa é a premissa antes mesmo de eu começar a pensar em qualquer criativo, qualquer tese de qualquer coisa. Isso daqui é uma análise simples de negócio. Então, se você tá aí vendo outro conteúdo de outras pessoas que elas falam, ah, não, testa esse criativo, faz isso, mas qual que é o direcionamento estratégico para dentro do seu negócio antes de você começar qualquer coisa? E o direcionamento estratégico, ele tem que ser em detrimento do quanto você paga por um cliente e quanto ele deixa para você. E essa relação, ela tem que ser um delta positivo. É isso, enquanto empreendedor, que a gente tem que fazer todos os dias para gerar mais retorno para dentro da nossa própria companhia ou para os nossos clientes, porque isso daqui também serve para você aplicar para os seus clientes. Então, um grande disclaimer aqui para a gente fazer uma análise de negócio. E aí, a partir disso, né, a partir dessa concepção, a gente volta aqui na nossa tese de testes de criativos. Isso tem a ver com o meu teste. Isso daqui funciona para mim, mas que pode nitidamente ser replicado para dentro da sua empresa. A gente divide ele em algumas etapas. Primeira coisa, eu tenho a primeira etapa, que é de teste inicial, que é a primeira semana. Então eu tenho um investimento inicial, né, que cada criativo ele tem que rodar R$ 50 durante 7 dias. Então nada mais é do que R$ 350 em 7 dias. E qual que é o critério, né, de manutenção? O critério de avaliação que a gente faz. Eu tenho um CPL desejado que ele tem que estar, né, em R$ 120 ou abaixo disso. Se ele sair de 120, eu tenho que necessariamente pausar esse criativo. Então tá escrito aqui embaixo bem claro. E aí eu tenho um objetivo aqui que é identificar criativos que têm um bom desempenho inicial, um CPL dentro da meta e garantir que o orçamento seja alocado para os melhores. Então, a primeira coisa que eu analiso é de fato o custo por lead.
A primeira etapa do meu funil de marketing, ele é sim o custo por lead. Isso envolve o CPM, isso envolve o CTR, isso envolve o Connect Rate, que são outras métricas que estão dentro do meu custo por lead. Que às vezes o CPM tá bom, o CTR tá legal, mas o meu Connect Rate, inclusive aqui dentro da Turbo um tempo atrás, meu Connect Rate estava ruim. E a partir de agora, quando eu melhorei o meu teste de Connect Rate, eu melhorei o meu custo por lead. Então o meu problema estava em quem desenvolve a página. E aí eu cheguei lá, Thiagão, cara, a gente precisa melhorar isso. Melhoramos. Meu custo por lead melhorou. Na segunda semana, a gente vem aqui e coloca o seguinte, ó. A gente tem que investir progressivamente. Então a gente dobra o investimento nos criativos que estiverem com o CPL desejado, R$120 ou abaixo, passando para 120 por criativo por dia, por 7 dias. Então, antes eu estava investindo 50. Agora eu estou escalando e estou indo para 120 por dia. O que eu vou avaliar nesse momento? Eu vou fazer uma avaliação de MQL. Então eu quero entender, né, se pelo menos um MQL foi gerado até o 14º dia, o criativo é mantido, porque isso daqui tá dentro do nosso critério de MQL. Então eu quero, lembra que lá atrás eu defini que eu quero um MQL de R$650. De verdade, eu nunca vi ninguém falando sobre isso daqui nesse nível de profundidade aqui dentro do YouTube. Porque geralmente as pessoas de fato cobram mentorias caras para poder falar exatamente isso daqui que eu tô trazendo para você. E por que a gente tem um LTV um pouco mais alto do que a maioria das agências? Porque a gente se preocupa a olhar para essas métricas de negócio dos nossos clientes. Então, a mesma coisa que eu me proponho a fazer para mim nesse processo de aquisição é a mesma coisa que eu vou fazer para o meu cliente. Então é sobre isso que você precisa entender aqui dentro desse conteúdo, dessa aula que eu tô fazendo. Aqui o objetivo é validar a continuidade do bom desempenho, né? E agora com mais investimento. Então o meu objetivo aqui agora é gerar mais MQLs. Então a primeira etapa, lead, eu preciso avaliar lead, depois eu preciso avaliar MQL. Na terceira semana eu vou aumentando o meu investimento até que eu coloque R$200 por criativo por dia. E a minha intenção aqui, mais uma vez, é avaliar o MQL e lead para reunião agendada. Olha como é que quando a gente vai avançando o tempo, eu vou entendendo também que eu preciso de mais tempo para criar profundidade no meu funil. Então eu tô descendo a escada, mas eu tô entendendo nitidamente e intencionalmente o que eu tô fazendo. E depois eu tô trazendo aqui se eu estou de fato conseguindo agendar a reunião, porque nada adianta eu gerar Market Qualified Lead, mas eu não conseguir agendar a reunião com essas pessoas, as pessoas não virem para uma primeira apresentação. E aí o objetivo, né, mais uma vez, é avaliar aqui o tempo considerando as reuniões agendadas. E mais uma vez, eu vou aumentando progressivamente conforme a performance. Lá na quarta semana, o que eu tenho que avaliar? Aqui o critério ele é muito claro. Eu tenho que entender se com 30 dias eu já estou fechando o negócio. Caso contrário, eu vou pausar esse criativo. Então percebe o seguinte, a minha estrutura, então a gente vai voltar aqui para dentro da nossa primeira pauta. Teste de criativos. Eu tenho uma análise de 7, 14 e 30 dias. Com 30 dias, eu preciso estar começando a fechar os primeiros negócios. Então, se eu tenho R$2.000 para investir, se eu tenho R$10.000 para investir, se eu tenho R$5.000 para investir, o critério ele é o mesmo. Eu vou seguir essa mesma janela. O que muda pra gente aqui da Turbo é que eu tenho mais verba de investimento, por ter mais verba eu consigo testar mais coisas mais tempo, mas não infinitamente, porque eu tenho um limite de capital disponível para investir. Isso daqui é a premissa principal para você começar a criar o seu funil de aquisição para sua empresa. Isso daqui é a premissa principal. Não adianta fazer o melhor criativo do mundo sem entender a métrica que você vai avaliar ele, sem entender o seu funil com profundidade. Então, esse é o primeiro ponto. E, cara, vai por mim. Isso daqui vai trazer uma clareza absurda pra você. Depois, o que eu sugiro que você faça, né? Eu não vou abrir essa planilha aqui porque, de fato, tem dados muito sensíveis, tem toda a inteligência do nosso negócio. Eu geralmente faço isso daqui pra quem tá dentro da minha mentoria, pra quem eu divido aqui, né? E aconselho no dia a dia. Mas o que é importante você extrair daqui? Toda essa análise que eu falei anteriormente, eu tenho uma planilha que ele puxa os dados, né? E eu vou acompanhando o quanto eu vou investindo. Aqui tem várias outras métricas que eu acompanho, mas eu vou fazendo uma análise de investimento frente ao retorno. Então, cara, aonde é que você vai mensurar esses resultados? Então, eu falei, eu quero mensurar CPL, MQL e tudo mais, mas aonde eu vou mensurar isso? Eu preciso de eu ter algum local. Eu tenho uma planilha, eu tenho um BI, eu tenho várias outras ferramentas, mas o ponto principal, o pilar principal é aonde que eu vou mensurar. Percebe? Isso tem que ser intencionalmente programado antes do seu funil de aquisição. Antes mesmo de você investir qualquer centavo. Tem que ser intencionalmente planejado. Você fez isso, isso daqui está conectado com o seu CRM.
isso daqui está conectado com o seu BI, com sua ferramenta de e-mail, de WhatsApp, isso precisa estar preparado antes. Por que eu cobro um fee de implementação da maioria dos clientes? Porque eu trago esse grau de profundidade antes mesmo de investir mais em anúncios. Então, isso daqui é super importante pra gente começar a colocar a nossa máquina pra rodar. Então, cara, esse é o nosso conceito inicial. A gente tá começando, aquecendo a máquina, e se você já gostou, já curtiu esse conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, não deixa de curtir esse vídeo e deixa nos comentários o que você tá achando, tá? Então hoje, o que a gente faz aqui dentro da Turbo? Sendo bem transparente, dos 100 mil que a gente investe aqui, cerca de 80 tá em Meta, e o restante tá em YouTube e Google. Google, eu trabalho muito fundo de funil, especificamente Turbo, agências de marketing. E aqui no YouTube eu tô testando o remarketing para tudo que eu tenho de aquisição e público quente aqui atrás. Beleza? 80% da minha verba, e eu quero falar sobre esse funil aqui, 80% da minha verba, ele está para uma página controle, ou seja, eu direciono 80% da minha verba para um local que eu já tenho controle e já sei que dá certo. E eu fiz questão de colocar esse print aqui em mobile, justamente porque você precisa entender como que está a sua página na performance em mobile, aonde a gente tem 90% da nossa aquisição. Porque se você for lá no meu Ads Library, você vai perceber que eu estou anunciando praticamente com o Instagram. Eu não coloco nenhuma outra plataforma no seu Instagram. Esse é um teste que eu fiz aqui dentro e deu certo para mim. Então, quando eu faço isso daqui, quando eu jogo para cá, eu tenho essa página de controle, ou seja, 80% do meu resultado vem daqui e 20% eu tô testando qualquer outra coisa com outras páginas, ok? Então, 20% da minha verba eu estou testando criativos e eu estou testando páginas. Essa página, ela tá o tempo inteiro sendo testada a headline. Inclusive, antes, a gente tinha uma headline diferente. Agora a gente tem uma headline, ela tem um pouco mais a ver com a nossa Big Idea, que é anúncio sem caras de anúncio. Então, isso daqui, por que eu tô falando isso daqui pra você? Porque isso daqui é o que tá trazendo mais resultado pra mim hoje. E aqui eu quero falar um pouco mais da estrutura dessa página, por quê? Porque é o seguinte, Vitor, o que você pergunta no formulário? Por que você faz essas perguntas? Então, nome, e-mail, telefone, eu acho que é básico. Nome da empresa, pra mim, é super importante. Faturamento médio tem a ver com o meu MQL. E depois o segmento de atuação, né? O segmento de atuação aqui, porque de acordo com o segmento de atuação eu faço uma comunicação diferente internamente. Isso se chama nível de sofisticação. Então, se o cara é uma empresa de e-commerce, eu sei o que eu vou falar na minha jornada de e-mail, que é algo que eu vou falar ali depois. Se o cara tem uma escola, eu vou falar uma outra coisa. Por que eu faço isso? Porque a minha ideia é ter um nível de personalização muito grande dentro do meu funil. E você, a partir de agora, vai fazer isso para sua empresa, vai preparar isso para o seu negócio e depois você vai preparar isso para outras empresas. E é assim que a gente ganha dinheiro. E aí, eu tenho aqui a solicitação de demonstração, né? A página tá quebrando aqui, mas é por conta do aplicativo que eu utilizei. Vocês podem modelar essa página aqui. Por favor, não copia. Tem uma empresa que copiou exatamente a nossa página. Eu fico realmente puto por isso, porque, cara, a gente tem que minimamente entender, modelar, mas copiar, fazer as mesmas coisas. Teve uma empresa que colocou os mesmos números. É loucura isso, sim, de verdade. Eu fico meio puto, mas fazer o quê? Paciência. Então, eu acho que isso daqui é entender um pouco mais da profundidade do negócio, trazer isso daqui pra dentro, né? Você olhar pra essa página e falar assim, poxa, o que eu posso modelar? Qual que é a estrutura dela? O que eles estão fazendo nessa etapa, nessa etapa, nessa etapa? Traz a copy do seu negócio e você vai entender que essa é uma página que ela dá retorno porque eu consegui, a partir dos meus números, entender que ela é uma página que performa bem. Depois que essa pessoa faz esse cadastro, eu pergunto pra ela CNPJ, cargo e quando que ela pretende iniciar. Isso daqui eu pergunto pra ela porque intencionalmente eu entendi que quando essa pessoa ela preenche esses dados aqui, ela tem um maior nível de conversão na ponta. Então, pessoas que preenchem só esse dado aqui, ela é uma pessoa muito mais fria do que essa e o lead time dessa pessoa é muito menor. Quando essa pessoa faz um cadastro, eu utilizo o Make aqui dentro, né, para fazer as distribuições. Então ele distribui aqui dentro as oportunidades e aqui dentro eu também jogo as minhas oportunidades para dentro do Go High Level. Por que eu jogo para dentro do Go High Level? Porque aqui dentro, além de vender o Go High Level, eu implemento o Go High Level aqui dentro da Turbo para os meus clientes também. Então isso é um dado super importante. Eu revendo aqui no Brasil com funnels. E aqui dentro eu tenho não só a conexão com o WhatsApp, então eu tenho a Lenise que tá fazendo a parte de pré-vendas ali, mas eu tenho aqui a parte de e-mail que basicamente é meu funil que, cara,
quando a pessoa entra, eu tenho toda uma jornada de comunicação com essa pessoa. O que a gente faz aqui são duas coisas. Primeiro, eu faço uma jornada, né, chamada levantar de mão, porque a minha intenção é, quando a pessoa entra dentro do meu funil, eu vou impactar ela muito mais vezes, seja no WhatsApp, seja diretamente no e-mail. Eu vou criar uma conexão para falar assim, cara, você precisa marcar uma reunião, você precisa marcar uma reunião, você precisa marcar uma reunião. É o lead mais quente possível, então eu tenho que ter um nível de contato muito mais alto com ele. E depois que essa pessoa vai, eu tenho uma campanha de nutrição que a minha ideia é que ela seja basicamente infinita. Então algo que eu bato muito com o meu time aqui de Growth é, todos os dias a gente tem que alimentar o nosso funil de nutrição com informações relevantes para os nossos clientes, para que eu continue comunicando com ele num veículo que a gente sabe que a gente tem uma taxa de abertura relativamente alta. Então, aqui tá o lance da frequência e multicanalidade. Então, eu preciso trazer isso daqui com profundidade para você, porque às vezes a gente tá gerando muito lead, mas não tá convertendo tanto, porque eu abandono a maioria das oportunidades. E como que eu faço isso? Cara, eu utilizo aqui dentro o Go High Level, que é a ferramenta que eu implemento para os meus clientes, para poder fazer essa comunicação de marketing. Então, o meu time de growth, meu time de marketing, ele tá focado em construir essa jornada, entender um pouco mais. E aí, Vitor, por que você faz essa segmentação aqui atrás? Justamente para que eu possa segmentar os meus clientes e com segmentação eu criar comunicações personalizadas. Dá um puta trabalho fazer isso. Mas eu tô falando de um negócio que ele vai perpetuar 10 anos. Então tá tudo bem eu ir construindo dia após dia. E essa tem que ser a nossa mentalidade aqui dentro. Beleza, cara? Então, quando aqui eu passo e pergunto o faturamento, que é a regra de corte aqui dentro da empresa, primeira coisa, cara, o cara que é meu MQL, ele tem direito a agendar diretamente com o meu time de vendas. E depois que ele agenda, o João, que é o nosso head comercial aqui dentro, ele faz um vídeo, explica como vai ser a reunião, agradece a pessoa. Aqui a gente tem as etapas do nosso processo. E aqui, né, é muito importante eu dizer, eu vou voltar na página aqui, mas pra, cara, as pessoas que aqui dentro não são nosso ICP, então quem que são as pessoas que não são nosso ICP? Pessoas que faturam menos do que 100 mil reais, ok? Então todo mundo que fatura menos do que 100 mil reais não é nosso ICP. A gente não vende pra eles, a gente vende pra eles. Mas esse cara, ele já pode se pagar comprando um workshop comigo, ele pode se pagar comprando um curso comigo, um e-book comigo, uma consultoria comigo. Porque qual que é o lance aqui? Mais uma vez, estrategicamente, a gente tá num jogo de pensar em qual que é o CAC que eu quero pagar frente ao faturamento. Então, se eu tenho capacidade de investir mais, de ter uma margem maior, porque eu já paguei para adquirir esse cliente agora, a partir de agora, ele tem a capacidade de aumentar a minha capacidade de investimento, ou seja, eu investi 80 mil reais para adquirir esse cara, mas nem todos converteram. Mas eu recuperei 10 mil com venda de infoproduto, que basicamente é margem. Quer dizer que meu saldo aqui é 70. Então eu tenho mais 10 aqui, então o meu 80 vira 90. Porque eu posso investir mais. Eu posso adquirir mais clientes. Olha que interessante. Então isso daqui, estrategicamente, é muito pensado dentro da nossa empresa. E por que eu quero falar disso com você? Porque, cara, você precisa pensar muito no seu cliente ideal e pensar nas soluções que você pode entregar para ele verdadeiramente e que geram valor. Nem sempre é um infoproduto, às vezes pode ser uma hora de consultoria, às vezes pode ser alguma coisa que ele vai pagar para estar dentro e com esse pagar você vai ter margem, vai ter mais capacidade de reinvestimento na ponta. E aí os testes e as ideias de criativos que você precisou pensar lá atrás, na Big Idea, na copy, no benchmark de produto, você vai modelar, vai pensar em como você vai adquirir esses caras aqui no processo de aquisição, mas você também vai pensar em como que você pode vender produtos que nem sempre você precisa de entregar como um infoproduto no caso. Mas poderia ser um CRM, poderia ser qualquer outra coisa. E algo que eu não gosto de fazer aqui dentro, também tem que falar sobre as coisas que eu não gosto de fazer, eu não gosto de fazer tráfego para o WhatsApp. Entretanto, eu gosto muito e tem dado muito certo. Inclusive, o vídeo que eu vou gravar aqui na sequência, ele é falando sobre o meu processo de aquisição quando eu jogo pessoas para visita ao perfil. Que é, cara, colocar uma verba para visita ao perfil, e eu quero falar um pouco mais sobre isso nesse outro vídeo. Então, cara, se você curtiu esse conteúdo de fato, se você acha que esse conteúdo agregou valor, se a partir de agora você consegue enxergar a operação e aplicar qualquer coisa que seja aqui para melhorar a sua empresa ou para melhorar a sua prestação de serviço com o seu cliente, não deixe de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, e logo em sequência eu vou deixar esse outro vídeo aqui para você assistir e entender como que eu tô adquirindo clientes num custo muito baixo e que eu acho que você deveria colocar esse processo de aquisição dentro da sua empresa. Fechado? Um forte abraço e tchau!